Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Toda vez que eu falo a palavra segunda chance, eu sempre penso que todos nós temos a necessidade de segundas chances na vida. E todo tempo nós temos a oportunidade de viver segundas chances. Todo tempo. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. E é por causa deste nome tão significativo, segunda chance, que é significativo para mim, porque a minha vida ela é repleta de segundas chances, que eu escolhi esse nome tão especial. Porque cada vez que eu falo: olá, meu nome é Patrícia Mendes, eu sou aqui do podcast Segunda Chance, eu me recordo de todas as bênçãos e todas as experiências que eu vivi com Deus ao longo dos anos de vida que eu tenho. Hoje eu vou falar de um personagem que ele representa para mim uma segunda chance. Nós vamos falar de Abraão. E eu queria começar lendo para vocês Gênesis capítulo 15. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você desejar, Gênesis capítulo 15. O verso 1, o verso 5 e o verso 6. E diz o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão e numa visão disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão. Tu serás sobremodo grande. Então Deus o conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode fazer isso. Ele disse: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Você conhece a história de Abraão? Quando a gente lê ali em Gênesis 12, o início de Gênesis 12 diz que Deus chegou para Abraão e falou para Abraão: larga tudo isso aí, vem viver comigo. Em outras palavras, foi isso que Deus disse. Pode ir lá ler. E Abraão obedeceu. Eu gosto de pensar em Abraão como uma pessoa submissa. E isso não traz à vida de Abraão perfeição. Porque quando você estuda a trajetória de Abraão, depois desse chamado que Deus faz a ele, Abraão dá algumas mancadas. Mas eu vejo Deus mostrando pra gente, através da história de Abraão, que ele estava sendo aperfeiçoado. Isso traz para mim um pensamento de que a imperfeição faz parte da nossa vida. Deus já conhece a nossa natureza, Deus já sabe que nós somos pó, Deus conhece os nossos defeitos, mas por algum motivo que nós não entendemos, Ele nos escolhe. Eu já tive essa pergunta muitas vezes na minha cabeça. Para você que não me conhece, e até para você que me conhece, talvez não seja íntimo, eu sou uma pessoa que eu me considero um pouquinho Abraão. Eu vivia uma outra vida, dentro de uma outra história, e de repente Deus me faz um chamado para que eu possa servi-lo. A princípio foi assustador, eu não dei muita importância, mas Deus foi conduzindo as coisas de uma forma que eu precisaria compreender melhor naquele momento o que Deus estava querendo de mim.
E hoje, olhando para trás, 7 anos depois deste chamado, eu entendo que não havia nada de imperfeito em mim. Aliás, não havia nada de bom em mim. Mas durante esses 7 anos, gradativamente, Deus foi trabalhando a minha história. E como Ele diz que Ele nos dá um coração de carne, como Ele nos dá um espírito novo, Deus foi construindo essa nova Patrícia. E eu sempre digo que a pessoa mais beneficiada neste chamado para servi-lo sou eu. Porque foi através dos meus pecados, dos meus erros, das minhas fraquezas, das minhas falhas, do meu desconhecimento, da minha ignorância, que Deus foi me ensinando a caminhar com Ele. Eu não conheço a sua história, eu conheço a minha. Mas eu queria que hoje você refletisse sobre as segundas chances que Deus nos dá. E se você observar, não são só em temas pontuais, grandes da nossa vida. São em pequenos detalhes da nossa vida que Deus vai fazendo estas mudanças. Deus vai nos convertendo ao caminho correto através de situações que muitas vezes podem nos entristecer, nos constranger, fazer com que a gente derrame lágrimas, inclusive situações que podem nos envergonhar. Nós sentimos que Deus usa todos os detalhes da nossa vida para transformar a nossa história, transformar o nosso caráter e nos moldar de acordo com os pensamentos que Ele tem sobre nós. Desde pequena eu sempre tive muito claramente na minha mente que eu quero ver a volta de Jesus. E o que isso tem a ver com segundas chances e toda essa trajetória? É que tem um verso na Bíblia que me acompanha há muito tempo, que é Jeremias 29:11. Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu sempre quis ver a volta de Jesus. E por mais dolorida que seja a nossa trajetória, Deus vai nos levar para onde a gente deseja, que é ver a volta de Jesus. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos ou os desejos do seu coração, mas eu gostaria de dizer para você: as segundas chances da nossa vida, a todo instante, vai nos levar, se a gente desejar, para mais perto de Jesus e mais longe de nós mesmos, porque nós somos os nossos próprios inimigos. Abraão nos mostra isso. Por vezes, Abraão fez coisas que eu acredito que quando ele era pego no flagra por Deus, ele ficava muito envergonhado. Mas ele já tinha feito. Mas o que mais me encanta na história de Abraão é que Deus não desistiu de Abraão. Ele deu uma promessa para Abraão muito antes de Abraão passar por tudo isso. E em nenhum momento Deus mudou a ideia de fazer por Abraão o que ele prometeu. Isso precisa trazer alguma reflexão para nossa mente. Deus deu uma promessa. E a despeito de quem era Abraão, Deus iria cumpri-la. Deus queria que Abraão fosse
um condutor de luz e de bênção. Que ele tivesse uma influência sobre as pessoas, mostrando o poder desse Deus que andava com ele. Deus deu a Abraão a bênção mais incrível, que era ele ser o condutor de um povo sobre a terra. Deus disse para ele que da semente dele haveria pessoas que o amariam por causa da existência de Abraão. Abraão, ele tinha, devia e estava no mundo, mas Abraão não poderia ter a mente e o coração neste mundo. Abraão precisava refletir o caráter de Jesus. Quando Abraão recebeu esse chamado de Deus, ele não era uma pessoa famosa, ele não era alguém importante, ele era um homem distinto, rico, ele era um homem próspero, ele era um fazendeiro, um criador de gado, ele habitava em tendas, ele empregava um número considerável de trabalhadores que trabalhavam com ele. Ele seguia a vida dele naturalmente, mas a honra que ele recebeu de Deus, devido à fidelidade que Deus percebeu no coração de Abraão, foi algo tão maior, porque Deus se concentrou em algo muito especial, que era a integridade e o procedimento justo de Abraão. Deus disse a respeito de Abraão em Gênesis 18, verso 17 ao verso 19, as seguintes palavras de Deus: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E em Abraão serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu me encanto com as palavras de Deus na palavra dele. Eu me encanto, porque Deus, às vezes, ele parece tão humano, de tão amoroso que ele é, e a maneira como ele fala com a gente, a maneira como ele coloca as coisas. Eu não sei se você consegue ver assim, mas eu consigo ver assim, Deus falando sobre Abraão, como eu falei há uns episódios atrás, como Deus falou de Noé, como Deus falava de Enoque. Deus, ele olha a gente igual. Apesar de ele ser tão grande, né? Quando a gente pensa em Jesus, que Jesus viveu nessa terra e ele era Deus, mas Jesus se colocou ali ao lado daquelas pessoas tão humildes, tão pequenas, com uma mente tão estrita. E Jesus ali, ó, igual. E você vê que quando Deus fala aqui de Abraão, ele está falando, nem vou conseguir mostrar para Abraão tudo o que ele vai ser, nem fazer. Mas eu consigo imaginar, naquele grande dia, quando Jesus voltar, que Abraão olhar e ele ver, eu acho que ele vai ficar de queixo caído do que Deus fez com a promessa que Deus deu a ele. A vida de Abraão, ela se tornou realmente, como diz lá em 1 Coríntios 4:9, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ai, como é especial a gente pensar que as nossas escolhas nessa vida, a mudança do nosso caráter, é tão marcante
nos livros do céu que a gente consegue ser um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Deus declarou que Abraão era tão especial que o próprio Deus disse o seguinte: ele iria abençoar as pessoas que abençoassem a Abraão. O amor era tanto que Deus inclusive puniria aqueles que maltratassem ou prejudicassem a Abraão. Por meio da história de Abraão, a gente tem recebido um conhecimento muito grande sobre Deus. Milhares e milhares de pessoas têm ouvido falar de Jesus por causa da promessa que foi dada a Abraão e da promessa que se cumpriu, que é o mais especial. Abraão cresceu espiritualmente. Abraão finalmente entendeu. Todo mundo conhece a história de Abraão, lá em cima na montanha, com a estaca levantada. As experiências grandiosas que Abraão passou com Deus fez com que Abraão desenvolvesse mais piedade, mais fé, mais devoção e mais obediência a esse Deus tão amoroso que andava e caminhava com ele. Abraão teve um vislumbre nítido e claro de que havia um plano para o Redentor deste mundo. Abraão falou do amor deste Deus à sua casa, aos seus filhos. Cada vez que Abraão levantava um altar, Abraão mostrava o quanto Deus era importante na sua vida. Ele falava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com estas atitudes, Abraão conseguiu reunir pessoas para confiar e acreditar no único Deus verdadeiro. Essa história me toca. Ela precisa te tocar também. Sabe o que Deus viu em Abraão? Potencial. Quando Deus fez a promessa, Abraão não estava pronto para receber a bênção. Mas Deus viu nele potencial. A pergunta que eu faço a você: Deus está vendo potencial em você? Você tem se aproximado de Deus e pedido a Ele para que o seu caráter e a sua vida esteja de acordo com a vontade dEle? Você tem observado as segundas chances que Deus tem dado para você? A todo instante, a todo momento. Deus nos oferece crescimento espiritual. Deus nos oferece perdão. Deus nos oferece as suas promessas. Se tem alguma coisa que Deus te prometeu e Ele ainda não cumpriu, eu sempre penso uma coisa: o problema nunca está em Deus, sempre está em nós. Faça uma reflexão. Sabe o caderninho do checklist? Faça o seu checklist. Converse com Deus. Nós estamos vivendo momentos especiais aqui na Terra. Difíceis, intrigantes. Parece que nós estamos no meio de um filme de terror, que ele não acaba. E sempre tem a próxima fase. Mas diante de um cenário tão incerto, eu espero em Jesus que você esteja optando
por viver as segundas chances a cada segundo da sua vida, e que Ele possa cumprir as suas promessas de bênção sobre os seus dias, e que naquele grande dia estejamos diante de Deus assim como Abraão, olhando para trás e vendo que cada detalhe da nossa vida foi conduzido por Ele. Que Deus te abençoe.